Olá, nós conversamos em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM e nos canais 10 da NET e também no 60.3 UHF digital pela TV Câmara. E você encontra esse material na íntegra na página da TV Câmara e também na Rádio Câmara depois, o link no YouTube. Nós conversamos com a deputada Ana Perugini. Tem uma série de questões na visita da senhora aqui, que a Estela Almagro acompanha com a gente na rádio e TV, e daria uma série de debates. Nós vamos aproveitar a visita e colocar pelo menos duas questões que estão postas no dia a dia. Por exemplo, neste momento, as pessoas que estão indo comprar gás de cozinha e passar no posto de gasolina estão bastante chateados, para usar um adjetivo bastante sereno dessa política nacional. O que a senhora pensa disso? Já vi na internet que é uma das questões que a senhora acompanha diretamente lá em Brasília, de discutir com o governo essa atual ferramenta de controle ou de reajuste de preços no país. Nós aderimos, Nelson, indo direto ao assunto aqui, depois de termos caminhado aqui em Bauru, com a Estela, visitado a Quinta da Bela Olinda, onde nós destinamos a emenda para que fosse urbanizada o entorno ali. Tem todo um projeto lindo que merece a atenção da prefeitura, em relação àquela área que tem uma represa imensa e que pode, eu lembrei do Taquaral em Campinas, que vale a pena conhecer. Nós temos uma comissão, eu sou membro permanente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, e houve a propositura de um requerimento para que houvesse uma audiência para tratar do preço de gás, né, do gás doméstico e também da alta dos combustíveis. O que nós vemos hoje na sociedade, de uma maneira geral, nós estamos pagando, né? Nós tivemos quase um aumento de 50%. Não foi um aumento, né, de centavos, né? Praticamente nós tivemos, dobrou no passado. São 3 altas sucessivas que nós tivemos no preço dos combustíveis e também do botijão de gás. E a notícia que nós temos de norte e nordeste do país, já de Recife agora, o Hospital de Queimados, né, já não tem mais vaga, porque as pessoas passaram a aderir, né, nos rinchões, né, passaram a aderir inclusive ao álcool para fazer comida. Então, o preço está impagável. Então, nós precisamos discutir isso na Câmara Federal, e me estranha muito ainda não haver manifestação nas ruas em relação a essa alta dos combustíveis e também a alta do botijão de gás. E há uma luz, né, acontecendo. Logo nós podemos ter também uma greve dos caminhoneiros, a paralisação dos caminhoneiros. Eu lembro do caos que foi a última paralisação, e nós não queremos que isso venha a acontecer. Então, é preciso que o governo que está hoje administrando o nosso país, que retirou a presidenta Dilma do governo de maneira assodada, venha cumprir aquilo que diziam que ela não estava fazendo. E a presidenta Dilma nunca aumentou, em hipótese nenhuma, o preço, né, do botijão de gás ou o preço dos combustíveis, como está acontecendo hoje. Nós estamos pagando o preço da capitalização da Petrobras, da recuperação da questão dos danos que estão colocados em pauta. É uma política equivocada do ponto de vista de consumo e de relação de sobrevivência das famílias, certamente. Nelson, eu vou entrar não está na pauta, mas diz respeito à pauta. Nós vivemos um sistema capitalista. E o sistema capitalista é altamente destrutivo, ele não é sustentável, né? E o Brasil é um dos países onde há a maior concentração de rendas. 6 famílias aqui no nosso país têm o que metade da nossa população não tem, né? E o que nós estamos vendo com a chegada desse governo de Michel Temer? Nós estamos vendo cada vez mais a destruição do poder do Estado. De que forma? Nós não temos mais a condição de intervir na economia. A Petrobras, aí você falando, a Petrobras está diretamente ligada ao preço do gás, diretamente ligada à alta de combustíveis, né? Porque tem a distribuidora BR, que é a maior distribuidora, enfim. O que está acontecendo é um entreguismo, né? Um entreguismo do nosso país, né, ao capital estrangeiro. Aqui está em pauta ainda, nós tivemos uma medida provisória que foi aprovada, já foi aprovada na Câmara Federal, a medida provisória chamada pela 795, né, que isenta. É interessante colocar isso, porque o Paulo Scaff está hoje na cidade, né? Está hoje na cidade de Bauru. Essa medida isenta as indústrias do petróleo que vêm de fora para explorar o nosso pré-sal aqui, que deveria ir para a educação e para a saúde, vem explorar com isenção total de tributos. Sabe o que é isenção total de tributos? Não vai pagar imposto de importação e não vai pagar imposto aqui dentro do nosso país.
O IPI, ele interfere imediatamente no retorno aos municípios. Então, os prefeitos vão sentir a quebra nos municípios. E o mais interessante, a indústria nacional vai deixar de produzir. Porque a isenção, como ela vai se dar? A empresa petrolífera que for importar produtos para exploração do pré-sal em águas profundas aqui, vai ter isenção desses produtos. Eu não sei que produto eles vão trazer, que instrumento eles vão trazer. E a exigência dessa medida para que haja isenção é simplesmente deixar aqui o que foi importado. Nós não estamos importando tecnologia, nós estamos importando instrumentos para exploração. Então, eu imagino, eu fiz uma analogia, o Luiz lembrou da analogia que nós fizemos, é como você ter uma casa, você vende a casa para a pessoa que comprou a casa e você dá recurso para ela comprar a tua própria casa. É isso que está sendo feito aqui e com a maior riqueza. Quando eu falo de petróleo, eu não estou falando só do gás e só do combustível. Eu estou falando também de tudo que nós utilizamos, porque o petróleo, ele é pura energia. A nossa roupa tem petróleo, nosso creme tem petróleo, né? Nosso shampoo tem petróleo. E nós ignoramos essa cadeia produtiva. É uma cadeia produtiva aqui no Brasil que pode gerar a perda de 1 milhão de empregos. Colocar uma contribuição da Estela nesse nosso bate-papo, que aproveitar a visita, a gente fala da Quinta da Belo Lindo, das questões das nossas demandas urbanas. É um debate antigo que está embutido no raciocínio da deputada Ana sobre o modelo de Estado brasileiro, que a gente discutia lá atrás. Agora, essa anestesia popular, o cálculo que a gente deu, felizmente, pela rede da Rádio e TV Câmara aqui, da contabilidade interna, do estudo econômico da Câmara Federal, é de R$1 trilhão desse tema. É assustador. De 20 a 25 anos, R$1 trilhão no tempo. Deixa de entrar no nosso país. Primeiro, bom dia, agradecer a participação. Faz tempo que a gente não participa de um bate-papo com o Nelson, eu gosto muito, é um jornalista de muito conteúdo. E dizer da gratidão pela Ana, agora que nos microfones da TV Câmara, né? E repercutindo aí amplamente, porque esse microfone não é restrito só à TV, né? Acaba repercutindo muito. A sua colaboração com a emenda, né? A Ana destinou ainda no último ano do nosso mandato com o Rodrigo uma emenda de R$500 milhão para que a gente pudesse fazer um pedacinho da urbanização daquela polêmica, mas patrimônio também da cidade, que é a represa da Quinta da Belo Linda, né, Nelson? É uma região da cidade que não tem lazer, que não tem entretenimento, que não tem espaço de cultura para você manter aquela população ali da Zona Leste ali. Então, agradecer muito, porque foi muito importante para a gente e fez com que o município importasse numa contrapartida do mesmo tamanho, que vai permitir todo o asfaltamento da Silvio Turiani. Seguramente não é o suficiente para resolver o problema, mas traz, como a Ana bem disse, uma reflexão de o que falta para a gente pensar em dragar aquela represa, cuidar, limpar, criar um espaço de lazer e recreação e acabar com tantas mortes e incidentes que acontecem ali todos os verões, né? Tá chegando o verão de novo. Então, agradecer muito, Ana, em nome ali da população do Meridota, da Quinta da Belo Linda, da Vila São Paulo, toda uma região imensa. Aquela região ali a gente costuma dizer que é quase uma cidade, né? A região do Meridota é uma cidade maior do que a maior parte dos municípios que nós temos, inclusive aqui no entorno de Bauru, né? Então, uma massa muito grande de pessoas que precisam dessa atenção. Então, te agradecer muito. Uma pena que nós não tivemos o mesmo empenho, a mesma receptividade do prefeito em nos receber, nos acompanhar nessa visita. Acho que seria interessante, em nome do município, agradecer, né? Porque quando a gente faz, o deputado, o político, principalmente que não é daqui, mas faz pela cidade, não faz pelo prefeito, nem pela Estela, nem pelo vereador X, Y ou Z, mas faz pela população. E o representante da população é o prefeito. Então, queria lamentar que o prefeito não tenha tido a gentileza, em nome da cidade, de estar recebendo a deputada e fazer isso em nome dele, então, não é? Obrigada mais uma vez, Ana, por essa colaboração. Espero que você possa continuar contribuindo com a gente, porque aquele projeto ali é ousado, eu espero ainda ver aquele espaço urbanizado. Nelson, eu acho extremamente polêmica. A Ana falou uma palavra ali que é a chave. A população não foi para a rua agora. É que, na verdade, esse histórico do ir para a rua, do último período, ele acabou sendo pautada maciçamente por um terceiro turno da eleição de 2014. E não por um movimento amplo, de fato, de reflexão sobre a ética, combate à corrupção, impulsionados pela Lava Jato, né, que ontem o Tacla Duran acabou deixando muito evidente a que veio, e acabou mobilizando um terceiro turno de uma eleição em que o Aécio e o PSDB e os partidos que orbitam em torno deles se viram derrotados.
Esse terceiro turno levou muitas pessoas para a rua. É a marcha dos indignados, né? Eu não aceito o resultado, eu vou tentar combatê-lo. Eu acho que não é correto. Então, foi milhares de pessoas para a rua num movimento de eu não quero o PT, eu não quero a presidenta Dilma eleita por mais de 60 milhões de brasileiros e de brasileiras. E esse movimento estático agora, a falta de movimento agora, mostra pra gente que de fato era um movimento político. Era um terceiro turno. Porque com essa alta do combustível, com essa alta do gás, quer dizer, questões essenciais. Quem é que sobrevive sem tirar o carro da garagem, não é? Quer dizer, e é a contramão de tudo que aconteceu, né, Ana? No governo Lula, todo mundo conseguiu comprar seu carrinho, financiar comprar o seu carrinho. E agora, graças ao Temer e à política do momento, tem carrinho, mas está difícil de tirar o carrinho de casa. A isenção do IPI agora não é para as indústrias internas, para a indústria nacional, mas é para o capital estrangeiro. Por isso que eu chamei a atenção da Fiesp aqui, na pessoa de Paulo Scaff, porque é hora da Fiesp se manifestar, né, em defesa da indústria nacional. Há uma preocupação, como você vê de lá para cá, nessa dificuldade com todas essas contra-informações que estão no meio, passado ainda a efervescência do período da destituição da ex-presidente Dilma, que tem todos os seus efeitos, né, do Sim. ponto de vista político e social reconhecidos aqui embaixo, mas aqui na aldeia onde a gente vive, você lá na tua terra natal, de entender como medidas desse porte que a gente está comentando aqui, da questão da Petrobras, do fundamental discussão da exploração do petróleo, do pré-sal, com valores tão gigantescos, não ter apelo, não ter demanda de reação social ainda? Eu acredito, a Estela acabou tocando no ponto dessa mobilização que aconteceu da Marcha dos Indignados, mas havia até uma estatística mostrando que o movimento Brasil Livre foi mais para a rua, né? Vem para cá, foi mais para a rua, em função do que as grandes rádios patrocinaram, né? Então houve um patrocínio. Tanto que nós tivemos líderes desse movimento que acabaram se elegendo vereadores. Exato. Né? Nós temos o caso do vereador Holiday, que em São Paulo, na capital. Então, nós temos que levar em consideração isso. A outra questão é que também essa grande mídia hoje não faz o estardalhaço que deveria fazer, né? Eu não vejo a grande mídia hoje falando da alta de combustíveis. E aí acaba pautando... Do preço do botijão de gás, com aquela voz melancólica do Jornal Nacional. Acaba pautando a consciência nacional. Exatamente, porque, infelizmente, aí vem o grande X da questão. Nós votamos também, né, eu votei contra, né, mas o FIES, por exemplo, foi reduzido a 100 mil vagas na faixa salarial de 0 a 3 salários. Na pior das hipóteses no nosso governo, chegou a 200 mil. Depois nós atingimos o patamar de 800 mil vagas. E agora foi votado o limite. E depois, sabe quem vai financiar o restante do FIES? Os bancos. Os bancos. O capital financeiro do nosso país teve um lucro exorbitante agora. Então, a concepção de Estado, você falou no início da concepção de Estado, né? Para que serve um governo? Um governo deve servir, principalmente na nossa concepção, para levar justiça social, para proporcionar a inclusão, para que haja mais igualdade no nosso país. Nós não precisamos sair do sistema capitalista, que é o que eu mais combato, porque eu acredito que o capitalismo ele destrói o ser humano, né? Ele nos torna altamente competitivos, né? E não cooperadores como deveríamos ser. Mas essa concepção de Estado que leva o BNDES a não financiar o pequeno empresário no nosso país, o pequeno produtor no nosso país, mas que leva a financiar grandes empresas estrangeiras, essa concepção não é a concepção de Estado que nós temos, né? A nossa concepção de Estado é: vamos levar o nosso povo, o jovem, o negro, aqueles que ficaram excluídos do processo de integração na sociedade há mais de 500 anos pela exploração que sofreu, levávamos para os bancos universitários. E agora a questão do pré-sal. A questão do pré-sal que foi aprovado, nós tivemos uma lei aprovada, uma lei de 2010, que o recurso do pré-sal deveria ir para a educação e deveria ir para a saúde. Assim que esse governo, o governo Michel Temer, tomou posse, o que ele fez? Ele acabou com o regime de partilha. E agora os leilões estão acontecendo sucessivamente. E agora com isenção dentro do nosso país de todo o tributo para essas empresas que estão chegando aqui para explorar aquilo que é nosso, né? Então, eu fico de causar indignação, né? Na última sessão de quarta-feira foi uma sessão bastante tumultuada, porque se custa crer, né, o despudor, não há pudor algum em negligenciar a inteligência do povo brasileiro, né? A sessão que levou ao impeachment da presidenta Dilma foi num domingo televisionado,
desde de manhã até final da tarde. Espetáculo, Depois né? um espetáculo. Entrou em horário nobre, né? Em horário nobre. Agora, a discussão do impeachment de Michel Temer, né? Na Câmara, a Câmara dá autorização para investigação. Autorização para investigar. E por crime cometido no exercício da presidência, coisa que nunca aconteceu em nenhum governo aqui no nosso país, em toda a nossa história. Aconteceu durante a semana, sem que o povo percebesse o que estava acontecendo, porque também não foi televisionado. Então, muito dessa inatividade, dessa não manifestação, vem de um sucateamento pensado, programado de nossa educação, que não nos leva à cidadania plena, que é a maior luta do nosso governo passado, né? E que deve ser a maior luta de todos os governos progressistas, de todo governo que respeita o seu povo, uma educação de qualidade para toda a nossa população. E também da mídia, né? Da grande mídia, que reforça a legitimidade de um governo absolutamente ilegítimo. E aí fica mais difícil ainda tratar de consciência e de serenidade dentro desse ambiente social. Vou pegar um outro eixo de um tema aqui para não perder a visita, e um tema que a deputada trabalhou durante muito tempo. A resistência, me parece meio orgânico na origem, mas a resistência, inclusive, do conteúdo em relação à vacinação do HPV para adolescentes. Você conversar sobre meninas e, enfim, essa faixa etária, é meio espantoso tratar de uma questão dessa do ponto de vista de saúde pública, e a dificuldade que eu sei que a senhora teve de fazer a compreensão básica da importância desse tipo de medida. A luta pela vacinação do HPV começou em 2007. A vacina entrou no nosso país da rede privada desde 2006, aprovada pela Anvisa, mas só tinha acesso quem tinha condição de pagar. De novo, a gente está falando de desinformação social aqui. Quando nós começamos a movimentação, porque é uma vacina que previne o câncer de útero, olha que coisa, é a primeira vacina de prevenção de câncer, e inteligente, porque ela não provoca nenhuma reação, né? Quando nós começamos, havia até uma parte pequena, mas uma parte também de médicos que julgavam que não haveria necessidade dessa vacinação, alegando que o Papa Nicolau já faria a prevenção. Mas o Papa Nicolau, que deve ser feito por todas as mulheres anualmente, né? Ele só faz o diagnóstico da existência do HPV, mas o HPV já está lá, enquanto que a vacina previne a infecção. E saiu recentemente uma pesquisa mostrando que metade da nossa juventude já está infectada pelo HPV. Então nós precisamos, não são todos os vírus do HPV que acometem, que estão presentes nas lesões cancerígenas, mas nós sabemos que nós temos 2 tipos que estão necessariamente presentes em mais de 90% dos casos de cânceres. Então nós temos a condição de erradicar. Aí nós enfrentamos o preconceito. Porque qual foi o preconceito? As meninas que estão indo tomar vacina é porque estão querendo uma iniciação na vida sexual precoce. Então nós começamos a alertar os pais, as mães, porque é preciso da autorização para tomar essa vacina. Que não se trata disso, mas de resguardar nossos filhos. Eu sou mãe de 3 meninas, uma delas tem 9 aninhos, a outra tem 17 anos ainda, né? De resguardar nossos filhos de algo que está colocado na sociedade. E nós não podemos lançar mão daquilo que a tecnologia já nos trouxe, que é a vacina do HPV, para proteger nossos filhos e filhas. Não se trata de nenhum incentivo. Isso fica a critério de cada família na sociedade, mas o dever de proteger nossos filhos e nossas filhas é de todo o conjunto do Estado. Então a vacinação precisa estar disponível. Agora vai entrar a disponibilidade também para os meninos, né? Porque ela previne não só o câncer de útero, mas o câncer de pênis também, né? Igualmente, a senhora vê dificuldade do ponto de vista dessa questão da compreensão no senso mediano da população, pelos defeitos nossos estruturais que a gente já comentou, em relação, por exemplo, à PEC 181, que tem efervescência aqui, efervescência ali, de reação. Qual que é a sua visão, a visão da senhora sobre isso? Olha, em relação à PEC 181, Nelson, eu, por formação e por convicção, eu sou contrário ao aborto, mas eu não posso, na minha ignorância plena, negar, como mulher pública, num cargo público, negar o que acontece no meu país. As mulheres que estão morrendo de abortos clandestinos no meu país são as mulheres da periferia, são as mulheres pobres, as mulheres negras, são as meninas. E eu não vou negligenciar o que está acontecendo, né? Nós precisamos de uma política urgente em relação aos abortos que acontecem no nosso país.
o que a PEC 181 está propondo, né? Aliás, a PEC 181 ela veio numa manifestação de absoluta justiça no nosso país, para que as mães e pais de bebês prematuros pudessem ter aumentado o seu prazo de licença maternidade ou paternidade. Eu sou a favor da licença parental. A origem é relacionada à questão de um benefício, de um benefício, né? Para se tornar um direito, nós temos que fazer, isso. Mas é de uma necessidade. Nós sabemos que o bebê prematuro ele fica na UTI, ele fica no hospital. Essa licença precisa ser, de fato, alongada, né? É uma licença especial. Agora, o que aconteceu? Colocaram umas palavrinhas, nós chamamos de jabuti, né? Tem muito disso, acontece muito disso. A PEC era para tratar de uma coisa, colocaram o direito do nascituro desde a sua concepção. Então, o entendimento é que desde a concepção já existe vida, né? E querem tirar com isso a condição hoje dada às mulheres de fazer o aborto legal. O que é o aborto legal? Aborto em caso de estupro, aborto em caso de risco de vida para a mãe, aborto em caso de bebês anencéfalos, que também colocam em risco a vida da mãe. Agora, eu entendo que 18 homens não podem dizer o que as mulheres pensam. E foi isso que aconteceu na comissão. Só a deputada Érica Cocai pôde votar contra. Ela estava lá para votar contra e votou contra. Então, nós precisamos saber que nós temos direitos conquistados e direitos essenciais conquistados. Porque cabe à mulher decidir se ela vai ficar ou não, né? Colocando em risco a vida dela numa gravidez. Uma menina de 9 anos, nós tivemos o caso de uma menina de 9 anos que engravidou do padrasto. Ela precisa decidir, a família precisa decidir se ela vai ter o filho ou não, fruto do estupro. E nós estamos num momento na Câmara Federal, e aí é porque querem nos empurrar para casa, viu? 14 milhões de desempregados. As mulheres foram para o mercado, foram para a iniciativa pública por uma necessidade da economia. E o nosso papel confinado à iniciativa privada, ficar dentro do ambiente de casa, também é por necessidade da economia, né? E há um chamado, há um empurramento para que as mulheres não tenham mais direito, volte à sua condição de ficar lá dentro de casa, né? Enclausuradas, porque nós precisamos de sermos protegidas, né? Protegidas pelo sexo mais forte, que é o sexo masculino, que é essa concepção que ainda se tem. Então, nós mulheres precisamos lutar contra essa PEC, para que o direito que já foi assegurado, para que a mulher possa decidir. Porque se a mãe do bebê anencéfalo fazendo, eu quero ter meu filho, é um direito que ela tem. Agora, eu não posso obrigar. Porque que condição de política do Estado é dada a essa mãe para que ela, de fato, cuide do filho? Os relatos que eu tenho de mulheres de bebês anencéfalos no norte e nordeste do país é de dor. É de dor. Porque o Estado não dá a condição que elas precisam. E normalmente essas mães, elas ficam sozinhas. Os companheiros não ficam juntos, né? Mães de crianças especiais, normalmente, a mãe é a única família. Eu louvo quando encontro ainda um companheiro que permaneceu ao lado da mulher, né? Então, nós temos que dar a condição, e eu tenho convicção de que a questão do aborto é uma decisão única, exclusiva. O direito do pai é uma decisão da mulher. Ela precisa tomar essa decisão, né? Porque as consequências do ato e as consequências pós o ato, ela que vai viver, né? E aí eu vou acrescentar, como cristã, né, porque fala assim, mas você como cristã, eu sei que a maior faculdade que Deus nos deixou é o livre-arbítrio, é a liberdade de escolha. Então, nenhum regime pode me privar de escolha. Como cristã, eu defendo isso. Vou voltar na deputada para agradecer a visita aqui, mas agradecer antes a Estela por participar conosco nesse ambiente. Vê que tem muita contra-informação em jogo, e a gente tenta fazer o papel público aqui de pelo menos escolher um eixo para tentar colaborar, pelo menos, na nossa missão pública de abrir as discussões. Tá? Esse é o papel de uma TV, de uma rádio pública, está corretíssimo. E com você à frente, a gente tem certeza de que isso vai acontecer com nível, Nelson. Agradecer você ter aberto aqui a Câmara, agradecer a vice-presidente da casa, a Thelma, vereadora, minha querida amiga, que nos recebeu aqui, fazendo o papel de anfitriã aqui do Legislativo. Agradecer mais uma vez a deputada pela emenda de R$500 mil, que vai beneficiar a Quinta da Bela Olinda, avisar que já está liberado, né, esse recurso. A gente espera agora, para os próximos dias, que essa ordem de serviço seja dada, e nós vamos acompanhar passo a passo dessa obra. Obrigada, Ana, mais uma vez em nome da cidade de Bauru.
Já que o prefeito não fez isso, hoje eu faço. Deputada Ana Perugini, obrigado por conversar conosco na internet, na rádio, na TV Câmara, aqui na nossa missão pública. Eu agradeço, Nelson. Já é a segunda vez que você me recepciona aqui, recepciona o mandato com tanto respeito, tanta educação. Eu quero alertar a nossa população que o governo ainda quer colocar na próxima semana a votação da reforma da Previdência, que vai atacar principalmente agora o funcionalismo público. Então é preciso que a população mantenha a força nas ruas, mantenha a força nas redes, para que essa reforma não saia, né? Porque o mote hoje, o maior marco hoje do nosso trabalho é que nós não podemos aceitar nenhum direito a menos. Demorou para conquistar a Constituição de 88, demorou para chegarmos ao processo de redemocratização. Nossa democracia é muito pequenininho, olha o que está acontecendo hoje. Então nós precisamos de garantir isso nas ruas hoje, porque dentro do cenário nacional hoje, institucional, na Câmara Federal, nós hoje temos grande parte do conjunto de deputados hoje defende o grande empresariado, defende o grande latifúndio e não defende os trabalhadores e as trabalhadoras, tampouco defende as mulheres. Então nós precisamos estar alertas hoje na rua e fica aqui só para um encerramento, né? Claro, fazer um chamamento, porque eu acredito que isso foi desconstruída a vocação para a política. E nós precisamos de construir a vocação para a política. Porque se as pessoas, né, eu escutei isso de uma assessora ontem ainda, enquanto eu viajava para a região aqui, se as pessoas que consideram que podem fazer o bem na política começarem a achar que esse espaço não é de fazer o bem, os grandes oportunistas é que vão ocupar sempre esses espaços. Então nós precisamos de amar a política. E nós só conseguimos amar aquilo que nós conhecemos. Então é preciso que nós comecemos a duvidar muitas vezes do que se fala em grandes veículos de comunicação, em grandes rodas, e começávamos a ouvir um pouco mais o nosso coração, começávamos a ouvir um pouco mais os ensinamentos que os nossos pais nos deram, dessa necessidade da participação na sociedade para mudar a sociedade. Então nós precisamos de amar a política. Muito obrigado à visita da deputada Ana Perugini, da Estela Almagro, aqui na rádio, na TV Câmara, na companhia da Carol Garcia, do Gustavo Rosella e do colega Rafael Marobo, com a direção do Marcelo Malacrida, aqui na TV Câmara Bauru. Até o nosso próximo encontro.